Olá, como vai? Tudo bem? No começo do programa de hoje nós vamos falar sobre o crescimento sustentável de grandes cidades, como, por exemplo, Curitiba. Para falar a respeito disso, está aqui ao meu lado no estúdio o vereador do PT, Johnny Stica. Como vai, vereador? Tudo bem? Tudo jóia. O grande tema de discussão na questão ambiental é a sustentabilidade. As nossas cidades, elas tendem a se tornar espaços de inchaço urbano, com grande poluição, com uma necessidade de uma revisão sobre como é o seu processo, desde como o lixo vai ser destinado, como o transporte é feito na cidade, se é um incentivo maior ao transporte coletivo, que permite que as pessoas, até se deslocando num espaço em conjunto, usem menos o transporte individual e, portanto, poluem menos o meio ambiente. Então, são várias ações que podem melhorar na cidade. E dessas ações é o projeto IPTU Verde, que justamente vem para atingir a residência, o comércio, a indústria, o espaço físico dentro de um terreno que possa ajudar na cidade de Curitiba a buscar essa sustentabilidade do meio ambiente, buscar diminuir a poluição, contribuir para o meio ambiente, diminuir os gastos energéticos, enfim, todas as ações que você, cidadão, pode fazer na sua casa, no seu apartamento e, inclusive, tendo essa opção de uso, diminui no IPTU. Esse é o projeto IPTU Verde e, enfim, tem toda uma discussão da cidade também em relação aos temas ambientais, que hoje a gente pode, sim, dar evidência para contribuir numa ação local para ajudar o meio ambiente globalmente. São vários pontos que devem ser abordados. Curitiba é uma cidade que cresceu de uma maneira muito acelerada nos últimos anos. Não só Curitiba, mas o entorno também, toda a região metropolitana. Ficar de olho nessas questões enquanto fundamental. Se acelera esse crescimento é fundamental, porque depois, na ponta final, não tem como resolver. Né? A Curitiba hoje não pode ser vista só a Curitiba do limite de 10 anos atrás. Hoje a região metropolitana faz uma grande Curitiba, onde esses espaços são conurbados. Não há diferença entre Curitiba e as cidades mais próximas. É um grande espaço, um grande aglomerado urbano, onde hoje só em Curitiba 1.800.000 habitantes e em toda essa grande Curitiba em torno de 3 milhões de habitantes, fazem com que hoje é uma das grandes capitais do Brasil, que já foi referência em meio ambiente, mas que, se não cuidar, pode pecar e depois é difícil reverter essas ações que a gente deixa de fazer em relação ao meio ambiente. Você veja a poluição do ar. Curitiba hoje tem o dobro de poluição do que é recomendado pela Organização de Saúde, Organização Mundial de Saúde. Então, a gente já tem um índice de ar bastante complicado. Isso, um dos fatores complicantes é a poluição dos veículos. Uma forma de diminuir isso, por exemplo, é incentivar o uso de ciclovias, né, as bicicletas, ou também a construção do metrô, que é muito importante, independente se é para a Copa do Mundo, para quando for, é importante um projeto bem planejado, buscar esses recursos, concluir um metrô em Curitiba, porque o metrô ele leva as pessoas, como um todo, com um maior fluxo, né, maior agilidade, você tem menos tempo mesmo trajeto sendo feito e isso diminui o trânsito porque coloca em outro eixo de deslocamento, você não está competindo no mesmo eixo. A partir do momento que você está subterrâneo ou elevado, você faz com que não tenha trânsito para quem está no metrô e para quem está no metrô fica, inclusive, mais econômico em todos os sentidos, inclusive em relação ao tempo. Você se deslocar. Então, as pessoas acabam optando por um transporte com o metrô e não por um transporte individual. Isso são exemplos só em relação a temas macros. Também tem os rios, enfim, né? Não, e pensar o espaço da cidade, principalmente para Curitiba, é muito importante, né? Curitiba é uma cidade grande do ponto de vista da geração da economia da cidade, da população, mas, na realidade, é uma cidade pequena, territorialmente pequena. Exatamente. Que não vai precisar ter a população de São Paulo ou do Rio de Janeiro para ter os problemas de São Paulo e do Rio em função desse espaço territorial reduzido. Essa leitura é até muito interessante, você coloca aqui, porque hoje em torno de 80% da população brasileira vive nas cidades.
Nas grandes cidades, aglomerados urbanos, como regiões metropolitanas, em torno de 40% da população. Esses 40% da população ocupa 2% do território. Ou seja, a maior parte da população está num pequeno território. Por quê? É uma densidade. E a densidade não é ruim. Existe até uma leitura hoje que um caminho da sustentabilidade são as cidades compactas, onde todos os serviços estão próximos. Você, num raio, por exemplo, de 800 metros, consegue ir na panificadora, fazer um uso do transporte coletivo, enfim, toda a sua rede mais próxima, estando próximo de você, permite que a cidade seja sustentável também. Então, pelo fato de ela ser uma cidade compacta no território, não é um problema. Agora, como bem você coloca, essa questão de ser um espaço pequeno exige cuidado. Porque se a gente não cuidar do pouco espaço que a gente tem na cidade, acaba com que esse problema seja crítico e depois, se chegar num estado como São Paulo, é difícil remediar. Hoje, eu vejo claramente, até com a experiência de ter morado na Madrid, né, na Espanha, que é uma cidade que superou vários problemas urbanos, que é muito simples a gente resolver o problema de Curitiba. Basta dedicação dos políticos, dedicação dos gestores públicos para que a gente consiga melhorar a nossa cidade e buscar, inclusive, a parceria do setor privado, que também quer contribuir. As empresas hoje, elas investem no marketing ambiental, então é possível fazer essa junção aí da sociedade como um todo para que a gente melhore o meio ambiente. Um outro dado, por exemplo, sobre a cidade de Curitiba é os rios. Você veja, praticamente todos os rios de Curitiba estão mortos hoje, né? O Rio Belém, vamos pôr como exemplo, ele sai, né, da região ali próxima ao Mirante Tamandaré com 5 miligramas por litro de oxigênio, ou seja, ainda tem oxigênio. Tendo oxigênio tem vida, tem peixe. Quando ele chega no centro de Curitiba, canalizado, cai para 0 miligrama por litro de oxigênio. O que isso significa? Sem oxigênio nenhum, não há vida. E sem vida a gente pode classificar esse rio como morto. E por que ele fica assim? Em resumo, é porque a ligação de esgoto, elas estão irregulares na nossa cidade, por isso até criamos na Câmara de Vereadores agora a Comissão das Águas para rever esses conceitos, como está sendo colocado, aplicar mais recurso nisso, porque infelizmente hoje aquilo que sai da descarga acaba entrando nos nossos rios. O que deveria ir para uma estação de tratamento acaba por uma ligação irregular, caindo na galeria da água de chuva, muitas vezes, e vai direto para o rio. São vários rios e rios importantes que não passam ao redor da cidade, eles cruzam, né? Áreas de grande densidade na cidade.